Vamos dar início então ao nosso culto. Agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje, por tudo que já fizemos na aula da escola dominical, devocional, almoço com as nossas famílias, né? E agora estamos aqui com alegria na casa do Senhor para participar no dia de hoje da Santa Ceia do Senhor e ouvir também a mensagem que o Senhor já preparou para cada um de nós. Vamos então estar nos preparando, ouvindo o prelúdio, para que Deus prepare o coração de cada um para este momento de culto ao Senhor. Vamos fazer uma oração de contrição ao Senhor, pedindo para que Deus também esteja nos preparando para este momento de culto ao Senhor. Para essa oração, quero pedir a nossa irmã Roseli, que nos dirija a Deus essa oração. Vou pedir para o diácono estar vindo ali com o celular, para que os irmãos que estão também em casa possam ouvir a sua oração. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos por estar na tua casa, Senhor, por estar participando e cultuando a ti, Senhor. Obrigado, Pai, por todos que estão aqui presentes no teu templo e pelos irmãos que estão virtualmente. Abençoe a cada um, a cada família representada, derramando, Pai, a tua graça, a tua paz sobre todos os lares. E pedimos a ti, Senhor, que perdoe os nossos pecados, Senhor, para que possamos, coração, Senhor, quebrantado, possamos participar deste momento de culto, nos preparando assim para participar da tua mesa, a mesa do Senhor. Esquadrinha, ó Pai, nosso coração. Vê se há alguma coisa em nós que não te agrada e purifica-nos, Senhor, porque só tu pode fazer isso. Obrigada, Pai querido, fique conosco e receba o nosso culto, nosso louvor, como cheiro agradável no teu altar, na tua presença. Amém. Convido os irmãos agora a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, a partir do verso 17. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17 até o 35. Os irmãos acompanhem aí a leitura que eu estarei fazendo. Capítulo 26, a partir do verso 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete
comigo a mão no prato. Esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém. Pela palavra lida do Senhor, que estejamos nesse sentido já nos preparando também para participar da Santa Ceia. No domingo passado já tivemos uma introdução, né, uma preparação na escola dominical, com a aula do pastor Eliezer Marra, nos trazendo essa condição de estarmos preparando. E este é o momento, então, onde estaremos participando da mesa do Senhor. Vamos estar, então, fazendo uma oração de adoração ao Senhor e, na sequência, então, teremos um momento de louvores com cânticos. Oremos, irmãos. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por essa palavra. Obrigado por este privilégio que o Senhor nos dá de estarmos participando da mesa do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque podemos cultuar ao Senhor presencialmente e virtualmente. Em nome de Jesus, ó Deus, aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração, aceita, ó Deus, todos os nossos atos como forma, ó Deus, de adorá-lo, como formas de reconhecer aquilo que o Senhor tem sido para cada um de nós, ó Deus, pelas bênçãos derramadas, por tudo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, ó Pai, pelos cuidados, o cuidado que o Senhor tem tido para conosco, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus que conhece o nosso andar, conhece o nosso coração profundamente, ó Deus, e queremos nos colocar diante do Senhor de uma forma, ó Deus, tranquilos, ó Pai, e com o coração aberto para receber a Tua mensagem, para receber a Tua palavra, para receber a Tua instrução, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Então, eu convido os irmãos, neste momento, então, a se colocar de pé quando o som dos cânticos começarem. Você que está em casa, se tiver condição também de poder louvar ao Senhor em pé, né? Isso abre os nossos pulmões, a gente canta mais forte, né? E eu convido a igreja, então, a fazer isso também.
Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 7. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, o moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, o teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Vamos fazer uma oração
de confissão de pecados, reconhecendo aquilo que temos pecado contra o Senhor, aquilo que temos falhado, né, na nossa caminhada, que possamos então nos colocar diante de Deus. Vamos ficar em alguns momentos em silêncio, fazendo essa oração individual, e após alguns instantes de silêncio, eu vou pedir, deixa eu ver aqui, eu não consigo ver lá, deixa eu ver. Eu vou pedir para o nosso irmão José Carlos Silva, que após alguns instantes de silêncio, então possa quebrar esse silêncio e fazer uma oração de confissão de pecados. Tá ouvindo? Deus Pai Todo-Poderoso, te damos graças, Senhor, pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos como igreja, como servos da tua igreja, servos de Jesus Cristo, Pai, e ainda mais também de estarmos nesse momento nos arrependendo dos nossos pecados, Pai, daquilo que nós fizemos que não foi agradável ao Senhor. Perdoe-nos, Pai, orienta-nos para que possamos, com certeza, nos esforçarmos cada vez mais, Pai, para seguir os seus ensinamentos, seguir seu exemplo também. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma forma de cultuar a Deus é a entrega dos dízimos, né, das ofertas. Então esse é um momento oportuno para você, se estiver preparado, depositar aqui no gasofilácio. Se você estiver em casa, né, que tem feito a sua contribuição direto na conta da igreja, este é o momento também de você colocar, entregar o seu dízimo a Deus, né, em oração, durante o cântico que nós iremos entoar agora, que é o 97.
Vamos fazer uma oração de gratidão pela salvação e para que andemos, em santidade nesses tempos de atribulação, de tribulação. E também agradecer a Deus por esses dízimos, por essas ofertas que foram depositadas no gasofilácio, e também agradecer pelos dízimos que os irmãos têm depositado diretamente na conta da igreja, aqueles que estão impossibilitados de estar aqui presencialmente conosco. E para essa oração quero convidar o nosso irmão diácono João Marcos, que possa então nos dirigir a Deus esta oração de gratidão ao Senhor por essas coisas que eu comentei aqui. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus querido, pelo privilégio que temos, ó Senhor, de estarmos aqui nesta noite, ó Pai. Eu quero te agradecer, ó Pai querido, por cada irmão que está aqui, Senhor. Te agradecer por cada irmão que está assistindo ao culto virtualmente, Senhor. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, que habita em nossas vidas, Senhor, possa, ó Pai amado, nos fortalecer, ó Deus amado, diante desse momento que estamos passando, Senhor. Nós sabemos, ó Pai amado, o quanto isso tem afligido o teu povo, ó Pai, porque a vontade de estar junto, de congregar, Senhor, é muito grande, Senhor. Mas nós sabemos, ó Pai, que tudo concorre para o bem daqueles que te amam, Senhor. E nós temos a certeza, ó Pai, que em breve, ó Senhor, estaremos todos reunidos, ó Pai, todos juntos aqui te louvando, te buscando, te adorando e exaltando o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque diante desta situação, o Senhor ainda permite, ó Pai, que alguns estejam aqui, Senhor. Que essas portas estejam abertas, ó Pai. Que as pessoas possam passar e ver, Senhor, que o teu povo se reúne, ó Pai, para te adorar, Senhor. Eu te agradeço por cada visitante aqui nesta noite, Senhor. Que eles possam se sentir bem aqui no meio do teu povo, ó Pai. Que eles possam ter o seu coração alegre, ó Pai, fortalecido, ó Pai, diante de tantos momentos difíceis que temos passado neste momento de pandemia, Senhor. Por isso te suplicamos, ó Pai, tem misericórdia das nossas vidas, fortalece-nos dia após dia, Senhor. Reanima a força daqueles que estão desanimados, ó Pai. Amém. Que o teu Santo Espírito possa incomodar, ó Senhor, e mostrar que tudo podemos naquele que nos fortalece, Amém. Senhor. Queremos agora, ó Pai, agradecer, ó Senhor amado, o privilégio que os irmãos têm de ofertar e dizimar, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem suprido o seu povo com seus empregos, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem abençoado a vida de cada irmão, Senhor, com toda a sorte de bênçãos, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai amado, que temos mais do que merecemos. Por isso estamos alegres e contentes e te agradecendo. E uma das maneiras de poder mostrar a nossa alegria, ó Pai, é retornar àquela parte que a ti pertence, Senhor. Que a nossa mão nunca fique ressequida neste momento, ó Pai. Perdoa aqueles que não estão dizimando, Senhor. Coloca nos seus corações, ó Pai amado, o desejo, ó Pai. Aqueles irmãos que estão sem emprego, Senhor. Que o Senhor possa abrir portas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Muito obrigado, Pai. É muita alegria que temos de estarmos aqui, Senhor, te adorando e bendizer do teu santo nome. Prepara-nos para ouvirmos a tua palavra nesta noite. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nesse instante eu passo a palavra ao pastor que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 21. Texto para a exposição da palavra do Senhor, a partir do verso 15 até o verso de número 25. João, capítulo 21, do 15 ao 25. Diz assim, irmãos: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo.
Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a mim, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Reverendo Eliezer está conosco. Reverendo, o senhor pode orar para a gente? Aqui estamos, ó Pai, para te louvar e te servir e ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. A nossa alma precisa ouvir a tua voz. Em meio a tantos ruídos, a tantas perturbações que assolam a humanidade, a nossa alma precisa ouvir a tua voz. Fala conosco, ó Deus. Usa o teu servo como só tu podes usar, porque ele é teu servo. Fala, Deus, ao nosso coração, e nós cuidaremos de te dar toda a honra e toda a glória, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos, meus irmãos, com o privilégio de nós podermos participar da ceia do Senhor. E sempre que Deus nos dá essa bênção, esta honra, este privilégio de participarmos da ceia do Senhor, nós somos convidados e convocados a fazer um autoexame de nós mesmos, para que nós possamos lutar cada vez mais contra o pecado e realmente nos voltarmos à presença do nosso Senhor. Neste exame, meus amados, nós temos que estar dispostos a abandonar qualquer pecado que possa fazer parte do nosso coração, para que assim possamos adorar ao Senhor com integridade e inteireza de coração. Mas, meus irmãos, olhem, às vezes na nossa vida cristã, nós podemos correr o perigo de fazer um autoexame somente em culto, somente em dia de ceia, somente em momentos de confissão aqui, e às vezes a nossa autoavaliação, o nosso autoexame só para em momentos mecânicos. E nós, meus irmãos, temos que sempre fazer um autoexame de nós mesmos, para que nós possamos avaliar o nosso amor pelo Senhor. Meus irmãos, a importância de fazer sempre um autoexame, né? Quando você vai no médico, você faz um exame para saber se as coisas estão caminhando bem com você. E, meus irmãos, no autoexame, não só da ceia, mas no autoexame da vida cristã, nós temos que avaliar a nossa vida para que o nosso amor por Jesus não se esfrie e não corra os perigos que a palavra nos exorta para nós realmente não perdermos o amor pelo Senhor. A palavra de Deus nos ensina o grande mandamento. Vocês lembram, meus irmãos? O grande mandamento, o segundo é honrar o próximo como a ti mesmo. Mas o primeiro, vocês lembram? Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com o profundo do seu ser. E, meus irmãos, olhem, se nós não fizermos uma avaliação da nossa vida, nós podemos deixar de amar o Senhor com todas as nossas forças. Então, tudo isso é muito importante e nós precisamos crescer nessa bênção. O presbítero Marcelo leu nesta noite sobre a orientação do Senhor Jesus ao anjo, ao pastor da igreja em Éfeso. Eu conheço o teu labor, eu conheço a tua perseverança, eu conheço o seu trabalho, mas eu tenho contudo contra ti que você abandonou o primeiro amor. Lembra de onde você caiu. Arrepende-te e volta-te à prática das primeiras obras.
Se nós olharmos, meus irmãos, a carta em Laodiceia, nós vamos ver os laodicenses dizendo: Senhor, eu estou rico, estou abastado, eu não preciso de nada. Mas Jesus vai dizer: miserável, pobre, cego e nu. Você não é frio nem quente, você é morno, e por você ser morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E o texto vai falar: eu sugiro, eu peço que você compre de mim roupas novas, colírios novos, e tenha uma atitude nova na minha presença. E com certeza, meus irmãos, nós temos que crescer nessa volta para o Senhor, para que a gente sempre o ame de todo o nosso coração. Às vezes as coisas podem se perder na nossa vida, irmãos. E às vezes nós não temos a mesma intensidade, o mesmo fervor, a mesma alegria. Meus irmãos, nós estamos olhando a história do apóstolo Pedro. Deus com certeza trabalhou no seu coração, mas Pedro foi o homem que falou com todo o seu coração: Senhor, eu não vou te negar. Mas homem fraco e inconstante que ele é, e que também nós somos, meus irmãos, nós precisamos do cuidado de Deus. Nós precisamos da restauração do Senhor. E apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, meus irmãos, louvado seja Deus, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. E o nosso Deus é um Deus de restauração. É um Deus que cuida de nós. É um Deus que nos fortalece em tudo que nós precisamos. E se nós somos do Senhor, meus irmãos, ninguém vai nos arrebatar das mãos do Senhor. E por mais que o crente possa cair em pecado, ele sempre tem que se voltar, depender de Deus, e o nosso Deus é um Deus que cuida. Deus é um Deus que trata. Nosso Deus é um Deus que restaura a nossa vida. E assim como Deus fez na vida de Pedro, meus irmãos, Deus é capaz de sempre tratar, fortalecer, estar perto de nós, para que nós sempre possamos ficar firmes na presença do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, para nós entendermos bem esta passagem que nós lemos nesta noite, nós temos que nos voltar à última ceia, que foi celebrada por Cristo com os apóstolos. Eu não sei se você se lembra dessa história, mas se nós olharmos, meus irmãos, Cristo vai celebrar a ceia com os discípulos, ele vai cantar um hino na ceia, e após a celebração da ceia do Senhor na Páscoa, né, nós vamos também receber esta instrução aqui, nós vemos que diante desta bênção, meus amados, Jesus vai fazer uma séria afirmação: um de vocês, dentre os 12, vai me trair. E aí, meus irmãos, começando por João, discípulo amado, eles vão começar a interrogar entre si: Senhor, por acaso sou eu? Senhor, eu sou o traidor? E a ponto de Judas Iscariotes, cínico que foi, ele vai falar: Senhor, por acaso sou eu? E como nós vimos em Mateus, Jesus vai dizer: tu o disseste. E meus irmãos, o traidor, ele não vem de fora, mas o traidor, ele vai vir do próprio círculo mais íntimo dos apóstolos. Aquele que mete a mão no prato comigo, esse é quem vai ser o traidor. E meus irmãos, Jesus continua dando as suas instruções e vai dizer aos discípulos: o pastor vai ser ferido, ele vai ser crucificado, ele vai passar pelo caminho da cruz, mas o rebanho, as ovelhas do rebanho vão ser dispersas, referindo-se aos discípulos. Mas, meus irmãos, Pedro, diferentemente de todos, pode ser que ele esteja naquele círculo falando: acaso sou eu? Não dá, a Bíblia não vai afirmar isso, mas ele vai falar, dar algumas afirmações corajosas para o Senhor Jesus, né? Não sei se vocês se lembram, mas eu trouxe as afirmações que Pedro declarou aqui. Meus irmãos, em Mateus, Pedro vai dizer, aliás, para Jesus o seguinte: Senhor Jesus, ainda que todos se escandalizem, não, melhor dizendo, Mateus vai dizer: ainda que venhas a ser motivo de tropeço para todos, nunca o serás para mim. Marcos vai nos dizer: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Lucas, meus irmãos, vai nos dizer que Pedro está pronto a ir com Jesus até para a prisão, como para a morte. Em João, nós vamos ver o Senhor Jesus falando que ele vai para um lugar que os discípulos não poderiam ir, que era morrer e ressuscitar. E Pedro vai dizer: Senhor, porque eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. E respondeu Jesus: darás a própria vida por mim? É interessante, meus irmãos, é uma pergunta. Pedro, você vai dar a vida por mim? Tem certeza? Posso perguntar para os universitários, isso mesmo você vai fazer? Mas você vai ver, meus irmãos, nesta afirmação,
que Jesus, tanto em João como nos 4 evangelhos, vai dizer: em verdade te digo, que nesta mesma noite tu me negarás 3 vezes. Meus irmãos, Pedro negou 3 vezes, o galo cantou 2, e nós vamos ver que a negação ela vai acontecer no sinédrio, no tribunal, enquanto Jesus estava sendo julgado, e ele vai negar Jesus 3 vezes, 2 vezes diante de empregadas, e depois no círculo de algumas pessoas. Nas 2 primeiras não tem pressão nenhuma, mas ele vai falar: eu não conheço esse homem, eu não sou dos apóstolos, eu não estava com Jesus. E na terceira, meus irmãos, ele pragueja. Alguns vão dizer que ele começa a xingar até a pessoa que o confrontou. E nós vemos, meus irmãos, que diante desta queda, que diante deste pecado, Pedro ouviu o cantar do galo, se arrependeu, chorou amargamente, isso doeu no seu coração, e nós vemos, meus irmãos, um homem totalmente diferente de Judas. Judas devolveu as moedas, disse: traí, pequei, pecando contra sangue inocente, mas ele foi e se enforcou. E nós vamos ver Pedro, meus irmãos, chorar amargamente, mas também Deus vai tratar no coração deste homem, vai fortalecer a sua vida, e de um homem pecador, Deus vai fortalecer de tal modo a vida dele, que ele vai fazer muita diferença em Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, assim como Deus trata o coração de Pedro, com certeza Deus é um Deus restaurador do nosso coração. Eu não sei até onde você chegou por conta do pecado. Eu não sei, meus irmãos, até onde você foi por se afastar de Deus. Mas assim como Davi foi tratado, assim como muitos homens de Deus foram tratados no passado, o nosso Deus é amor. E Ele nos ama de tal maneira que pode cuidar de nós até o fim. E por mais que tenhamos grandes tragédias por conta do pecado, o nosso Deus é um Deus restaurador. Meus irmãos, agora só para voltar um pouquinho mais para o contexto, estou avançando para você lembrar um pouco da história. Nós vamos ver que Jesus ressuscita, ele aparece primeiro às mulheres, olha que privilégio, hein? Depois, meus irmãos, ele aparece aos discípulos 2 vezes. E vai falar assim em Lucas que eu vou voltar para Galileia e vou estar próximo dos discípulos e de Pedro. Pedro precisava de um tratamento especial. E agora nós estamos aqui no 3º encontro de Jesus com os discípulos. Eles estão no mar de Tiberíades. Não sei se vocês se lembram, mas na primeira pesca maravilhosa, Deus fez de Pedro um pescador de homens. E agora, meus irmãos, Deus vai tratar o coração de Pedro para que ele continue nessa obra e apacente as ovelhas do Senhor. Então, meus irmãos, nesse 3º encontro, nós vamos ver esta restauração de Deus. E nesta noite, eu queria fazer 3 perguntas com base nesse texto, meus irmãos. Então, grave esse tema, né? Deus é o Deus restaurador do seu povo. Meus irmãos, louvado seja Deus, porque Deus cuida do nosso coração. E se você é povo dele, ninguém pode separar você do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem tribulação, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Quem é por nós, quem será contra nós? Então, meus irmãos, a primeira pergunta é a seguinte: você ama a Jesus? Temos que avaliar o nosso amor nesta noite, não é? Como você tem amado ao Senhor? Então, olhem a partir do verso 15, irmãos, até o verso 17. A gente vai ler essa parte muitas vezes, tá? Olhem o que diz, irmãos. Depois de terem comido, depois que pescaram muitos peixes, depois comeram, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo.
e Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos olhar aqui, meus irmãos, muitas vezes esse texto e vamos ver o que o Senhor tem para nos oferecer nesta noite. Meus amados, olhem, aqui Jesus vai fazer essas perguntas a Pedro, não somente para saber se de fato Pedro o ama, mas também Jesus quer saber se Pedro o ama com a mesma intensidade depois da grande queda que ele sofreu. Como você me ama, Pedro? Você, nas primeiras declarações, estava falando: ainda que todos se escandalizem, eu vou te amar, Senhor. Ainda que o Senhor seja motivo de tropeço para todos, nunca o será para mim. E agora, meus irmãos, Jesus não quer criar uma competição, não quer mostrar qualquer vaidade entre os discípulos. Jesus é contra isso, mas ele quer tratar o coração de Pedro, para que Pedro, mesmo diante da queda, mostre o amor e o carinho que ele tinha antes por Jesus. Meus irmãos, quando a gente peca, nós ficamos envergonhados, nós ficamos entristecidos. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e com certeza isso nos envergonha. E assim como Pedro chorou amargamente pelo seu pecado, isso deve ter doído muito no seu coração. Então, meus amados, é interessante, o pastor Eliezer, eu acredito que conhece muito bem essa questão, mas eu não sei se você se lembra, na língua original da palavra de Deus existem 4 definições para a palavra amor, né? Existe o amor em família. Na língua grega, essa palavra é storgé ou storge. Então, sempre que essa palavra aparece na Bíblia, é um amor de pai e filho, um amor de família. É sempre usada esta palavra. O amor erótico é o amor entre o homem e uma mulher, um amor de intimidade. Se você está casado, é o amor eros que aparece na palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, são as duas palavras diferentes. A palavra que Jesus usa, Pedro, tu me amas, é o amor ágape. Vocês lembram do texto? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, este amor é o amor sacrificial, onde Deus dá o seu próprio Filho para que o seu povo fosse abençoado. É um amor que se sacrifica, é um amor que se entrega, é um amor que se doa. E tem o amor filéu. O amor filéu é um amor de amigos, é uma amizade, é um amor que cria admiração. Eu acho que o vento está fazendo eco aí, né, irmãos? Melhor fechar? Por favor, Aline. Então, meus amados, é interessante como Jesus vai tratar Pedro e como Pedro vai falar o amor que ele tem por Jesus. Irmãos, vou brincar aqui, não sei se a Thaís está, né? Mas eu fui o primeiro a dizer para a Thaís: eu te amo. E com o tempo ela disse também: eu te amo. Eu lembro, assim, veio uns flashbacks na cabeça, né? Mas já pensou, gente? Eu fico pensando, olhando para essa história aqui, né? Se a Thaís perguntasse assim para mim: Fernando, você me ama? Eu falasse assim para ela: olha, amor, eu gosto muito de você. Eu te considero muito. Nossa, eu sou um admirador. A coisa ia ficar feia lá em casa, gente. A coisa ia ficar complicada, né? O chicote ia estralar para mim. Mas é para mostrar, irmãos, que Pedro já não tinha mais a mesma coragem. Jesus fala: Pedro, você me ama com amor ágape, com amor sacrificial que eu tive por você? Ele vai falar: Senhor, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo, mas é um amor inferior, que não está mais disposto a morrer por Jesus. É o amor filéu. Senhor, eu te admiro. Eu considero o Senhor. Eu amo você, mas não a ponto de sacrificar mais a minha vida. Na segunda vez, meus irmãos, Jesus vai falar: Pedro, você me ama com esse amor sacrificial? Pedro não tem coragem de novo, irmãos, e não diz: eu te amo, ágape. Mas ele diz: eu amo, filéu. É um amor de admiração, mas não é um amor disposto a sacrificar e dar a sua vida por Jesus, como ele disse no começo. E no terceiro, meus irmãos, é interessante que Jesus não usa mais a palavra ágape. Ele usa a palavra filéu. Pedro, você me ama e me considera? E aí, meus amados, nós vamos ver nesta afirmação, Pedro dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Meus irmãos, olhem, quando eu olho para esta lição de perguntar se nós amamos ao Senhor, eu creio que nós prontamente vamos dizer: Senhor, eu te amo.
mas muitas vezes o nosso amor para com Deus é muito pouco prático. E muitas vezes não conseguimos colocar essa intensidade de fato no nosso coração. Às vezes dizemos, Senhor, eu te amo, eu me sacrifico por ti. Mas às vezes o nosso amor está tão filéuzinho, tão admiração só, tanto só no falar. E às vezes, meus irmãos, nós podemos ao longo da nossa vida negar o Senhor Jesus. Dar mais primazia ao pecado, dar mais primazia ao mundanismo. E assim fecharmos o nosso coração para o amor do Senhor. Meus irmãos, eu estou falando algo fora da nossa realidade. E nós precisamos sempre estar atentos para realmente fortalecermos o nosso amor para com o Senhor. Meus irmãos, agora Pedro, aquele impulsivo, aquele que dizia e tomava a frente dos outros, ele já não tinha mais a mesma coragem, porque ele sabe a grande besteira que ele fez. Ele sabe o que ele cometeu diante do Senhor. Ele disse prontamente algo, mas na prática ele negou Jesus. E ele fez isso com muita intensidade. E nós entendemos, meus irmãos, que apesar de muitas vezes, na prática, nós não darmos o amor que nós dizemos dar ao Senhor, Deus é capaz de nos restaurar. Deus é capaz de fortalecer a nossa vida. E se o nosso amor por Deus não está tão intenso hoje, se volte para o Senhor. Ele está próximo de nós. E com certeza Ele quer fortalecer o meu e o seu coração para que nós possamos, meus irmãos, realmente nos sacrificarmos pelo Senhor para o glorificarmos. Então, meus irmãos, aqui nesse texto, Deus trata o coração de Pedro. A sua afirmação não é mais de um amor intenso, mas com certeza isso vai crescer lá na frente. E aquele homem tímido aqui vai ser um homem intrépido para pregar o evangelho e falar do amor de Jesus às outras pessoas. Deus transforma o coração, irmãos, e com certeza com o Espírito de Cristo, com o Espírito do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Mas uma segunda lição que eu queria deixar para nós, e uma segunda pergunta, meus irmãos, é a seguinte: você está disposto a pastorear o rebanho de Deus? A primeira pergunta é voltada para o nosso amor ao Senhor, a ideia vertical, minha para com Deus. Mas a segunda é, será que eu estou, ao mesmo tempo em que estou disposto a amar a Deus, eu estou disposto a amar os meus irmãos, pastoreá-los e caminhar com eles na minha vida? Pastor, esse texto não vale para mim não. Esse texto é só para quem é apóstolo, mas não tem apóstolo hoje, estou brincando com vocês. Mas esse texto não é só para pastor, não é só para liderança, irmãos. Eu e você somos chamados a pastorear uns aos outros. Nós somos ovelhas que caminham juntas. Nós somos servos que caminham juntos com o mesmo pastor, o supremo pastor da nossa alma. E com certeza nós precisamos ser bênção na vida uns dos outros. A Bíblia, meus irmãos, é cheia da mutualidade cristã. E o termo uns aos outros, está chiando um pouquinho aqui, viu, irmãos? O termo e a expressão uns aos outros está repleta na Bíblia. Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente, irmãos. Eu vou só pegar as partes finais aí dos versículos 15 a 17, irmãos, que fala assim... depois do amor que Jesus confronta Pedro, ele vai falar: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, a ideia de pastorear, de apacentar, são ideias de proximidade, não, né? Isso, obrigado. Então, meus irmãos, a ideia de pastorear, a ideia de apacentar, é a ideia de acompanhar, de estar com o rebanho o tempo todo. Meus irmãos, olhem, assim como aquele que deixou as 99 ovelhas para ir atrás de uma, nós temos que estar dispostos a ajudar uns aos outros, meus irmãos. Nós precisamos desta bênção na nossa caminhada com Deus. O texto, quando fala de apacentar, meus irmãos, é levar a ovelha no aprisco, quando ela de desgarrar, é buscá-la. Quando ela precisar de alimento, é dar o alimento. Lembram do Salmo 23, meus irmãos? Preparas-me uma mesa diante dos meus adversários, diante dos perigos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É de dar alimento, de estar próximo. E meus irmãos, olhem, é interessante, eu
estudar sobre esse texto, eu me lembrei do que o pastor Eliezer disse nesta manhã, que muitas vezes nós estamos dispostos a estar na mesa do Senhor para a ceia, mas muitas vezes não estamos dispostos à mesa para servir. Foi isso que o pastor disse nesta manhã. Irmãos, olhem, nós muitas vezes vemos pessoas que podem querer ser servidas, mas nunca querem servir e ser bênção na vida das outras pessoas. Nós temos que tomar cuidado com isso, viu? Às vezes eu espero muito da igreja, mas eu não dou nada em prol da igreja. Eu não me dou, não estou com um caráter servil. E com certeza, meus irmãos, Deus, assim como restaurou a vida de Pedro para ele ser bênção na vida de muitas pessoas, Deus quer que você o ame de todo o coração para que você seja bênção na vida do seu irmão. Com certeza, o pastor tem esse papel, tem essa função e ele não pode se eximir disso. Mas louvado seja Deus, meus irmãos, quanto às pessoas que têm o seu coração na obra, que realmente se engajam em benefício do Evangelho para abençoar as outras pessoas. E com certeza, meus irmãos, apacentar, cuidar de um rebanho, pastorear, não é só de um líder, mas Deus chama a todos nós para sermos bênção na vida uns dos outros. O que a Bíblia vai falar, irmãos? Amai uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Tem perdoai-vos mutuamente, né? Pode ser que tenha confundido, mas perdoai uns aos outros, meus irmãos. Suportai-vos uns, carregai os fardos uns dos outros. Meus irmãos, a Bíblia tem muito disso. Me vem um texto em Tessalonicenses, não precisam abrir, mas é interessante, meus amados, que o trabalho de cuidar também é da igreja. Olhem o que vai dizer 1 Tessalonicenses capítulo 5. São alguns conselhos rápidos do apóstolo Paulo. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Irmãos, a ideia é que quando você vir alguém fora do caminho do Senhor, você tem que exortar, encorajá-lo, fortalecê-lo e ser um instrumento de bênção para realmente ajudar aquele irmão. Mateus 18 vai nos dizer isso. Olha, se você vir o seu irmão cometer algum erro e exortá-lo, e ele se voltar para o Senhor, louvado seja Deus, você ganhaste o teu irmão. Mas tem aqueles mais duros, né? Mas o texto fala desse papel de exortar os insubmissos, de consolar os desanimados. Irmãos, como uns precisam de consolo. E se Deus não nos usar, vai usar quem? Irmãos, Deus deu um papel que nem a anjos foi dado para o povo de Deus. E nós precisamos dessa mutualidade, desse papel. O texto vai falar, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, o texto continua, evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então tem algumas orientações aqui, irmãos. Esta palavra está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 14 em diante. Então, meus amados, olhem, Deus nos deu a bênção de nós caminharmos juntos, de nós sermos unidos no Senhor. E que Deus nos dê a honra de cuidarmos uns dos outros. Às vezes, o pastor fica com esse compromisso, mas não é isso que a palavra nos ensina. Não é esta bênção que Deus delega somente a um. Este trabalho começa com o pastor, mas ele também deve continuar com toda a igreja, para que nós possamos dizer, como nos ensina o Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos ou vivam em união na presença do Senhor. Então, meus amados, assim como Deus restaurou a vida de Pedro, Ele também está nos convocando a amar a Deus, mas também a falar de Jesus para aqueles que precisam do Senhor. Irmãos, isso não é obra nossa. Se Deus te chama, Ele vai te capacitar. Ele vai dar toda a força que você precisa. E com certeza, assim como Deus usou homens iletrados lá no passado, fale assim, eis-me aqui. E você vai ver, quão surpreso Deus pode te usar. Mas tem uma terceira lição, meus amados irmãos, que eu queria deixar para nós nesta noite, diante dos outros versículos, você está disposto a deixar o seu amor por Deus crescer? Então a primeira pergunta foi, você ama a Jesus? Como? Segunda foi, você está disposto a apacentar
o rebanho. E a terceira é: você está disposto a deixar o seu amor por Deus crescer? Vamos ler do verso 18 em diante, irmãos. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Eu vou parar por aqui, irmãos, depois eu continuo a palavra do Senhor. Então nós vemos aqui, meus amados, esta orientação muito importante que o Senhor Jesus dá para Pedro. E antes dela, no versículo 17, é interessante que Jesus pergunta mais uma vez, pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E agora, Pedro não só fala: eu te amo, Senhor, mas ele se ampara num Deus soberano que cuida dele. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E aí, meus irmãos, amparado nessa soberania de Deus, Deus não só cuidou de Pedro, mas também mostrou os custos que lhe daria esta afirmação. No versículo 18, o texto vai falar: olha, Pedro, você, quando era mais novo, você tinha liberdade para se cingir, para se vestir, para caminhar, você podia fazer o que desse vontade para você. Você tinha essa liberdade. Mas agora você vai estender as mãos e outro vai te cingir e vai te levar para um lugar onde você não quer. Irmãos, a ideia é que Pedro iria morrer em nome do Evangelho. Ele perderia a liberdade por falar em nome do Senhor e por ter o privilégio de pregar a Cristo Jesus. Meus irmãos, se a gente ficar quieto, às vezes a gente não oferece perigo nenhum para este mundo. Mas naquele tempo, quando a palavra era pregada, você via muitos martírios. E Pedro, vai dizer aí alguns historiadores, que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. É o que diz a história. Não dá para ter 100% de certeza. Mas o texto vai falar assim, no verso 18, quando o texto fala de estender as mãos, a gente faz assim, não é? Mas naquele tempo, irmãos, estender as mãos era assim, indicando que a morte de Pedro seria uma morte de martírio, ou seja, a cruz. Né? Então nós vemos essa realidade acontecendo na vida de Pedro. E disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Meus irmãos, o pecado envergonha, mas se a gente estiver disposto a viver pelo Evangelho, até na morte nós podemos glorificar o nome do nosso Deus. Meus irmãos, nós não temos perseguição. Possivelmente você pode morrer de uma forma diferente. Não estou desejando isso para ninguém agora, meus irmãos. Mas nós temos que em vida e até na morte estarmos dispostos a glorificar o nome do Senhor. É interessante que a partir do verso 20, Pedro fica curioso como é que João vai morrer, né? Não sei se você prestou atenção nesta parte, mas olha o que vai dizer. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, aí vai ter uma resposta corrente que João vai dar quanto à sua própria morte, né? E a ideia, irmãos, é que Pedro morre martirizado e João morre de morte natural mesmo. Ele vai ser o último discípulo a morrer, mas ele morre de forma natural. Mas é interessante que Pedro pergunta: Senhor, e quanto a este? Como é que ele vai morrer? E Jesus educadamente vai dizer: isso não é conta sua, não. Isso não é da sua conta, é minha. Cuida da sua vida. Quanto a você, me segue, né? Então não fica curioso quanto a outro, não. Faz a sua, né? E nós vemos, meus amados irmãos, justamente esta questão. Eu não sei como vai ser o meu fim, mas eu quero ter um novo começo com o Senhor. Eu quero ter uma vida a ponto de glorificar a Deus. O cristão, Jesus é enfático: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E meus irmãos, nós temos que estar dispostos a lutar mais contra o pecado, a dizer mais que o nosso amor está além de palavras. Às vezes nós colocamos muitas palavras,
e colocamos pouca prática. Colocamos pouca ação, tanto verticalmente quanto horizontalmente com o nosso irmão. E com certeza, meus irmãos, olhem, esteja disposto a viver mais por Jesus. E com certeza, esse seguir vai glorificar o nome de Deus, assim como Pedro fez. Com certeza, é uma resposta muito dura de ouvir. Pedro, você vai morrer me servindo. Mas para Pedro não era mais dor, era um privilégio. Deus tratou o coração dele. E este homem, que era um iletrado, recebeu a intrepidez do Espírito Santo para pregar as maravilhas de Jesus. Meus irmãos, olhem, eu tenho alguns amigos missionários. Eu vejo que aqui nós temos tido muitas facilidades. Mas eu já vi gente, meus irmãos, nem ter uma rede social. E se for descoberto por ser cristão, ele pode morrer. Mas eu não sei o que nós vamos passar nesta vida, mas que nós possamos pregar o amor de Deus, que nós possamos viver este amor, que nós possamos, meus irmãos, em vida, ter essa força de Deus para falar: Senhor, eu te amo sacrificialmente, não só por dizer, mas ter essa graça que nos acompanha, a ponto de dia a dia Deus fortalecer o nosso coração, para que isso se transponha em prática, para que isso redunde em bênção na vida do Senhor. Porque, meus irmãos, olhem, isso é fato. Às vezes nós podemos participar da mesa do Senhor e já no dia seguinte estar distante de Deus. A vitória de hoje é a derrota de amanhã. As bênçãos de Deus de agora podem redundar em tristeza amanhã, porque eu não cuido do meu coração. Acontece isso, irmãos? Pode acontecer ou não? Se nós não vigiarmos, se nós não colocarmos a nossa vida aos pés do Senhor, não tem como nos fortalecermos, irmãos. Mas que bênção é termos essa palavra, termos o nosso Deus que nos acompanha, e Deus com certeza é capaz de usar todos os meios para trabalhar no nosso coração, para que nós possamos ser do Senhor e sempre reafirmarmos a nossa fé, o nosso amor e o nosso desejo de ter mais de Cristo no nosso coração. Existem, meus irmãos, muitas pessoas que morreram, foram cerradas ao meio, passaram por torturas. Eu não sei o que nos reserva no final, mas que vale a pena viver para Deus, vale. É isso que mostra a história de Pedro. Este homem teve uma grande queda. Ele sofreu uma tragédia na sua vida, mas mesmo assim Deus não desistiu dele. Assim como Deus com Jacó, com Davi, com Pedro, com muitos outros, assim Deus faz com a nossa vida, irmãos. Tem coisas que a nós só cabe o corar de vergonha, mas tem coisas que Deus vem ao nosso encontro e fala: filho, você é meu. Eu te amo com amor eterno. Nada pode me separar do amor que eu tenho por você. Você é meu. Ninguém vai te arrebatar das minhas mãos. Vem, me siga. Esteja disposto a se entregar por mim. Talvez você pode estar como Pedro e falar: Senhor, eu não tenho mais coragem de dizer que eu me sacrifico por ti. Mas Deus vai te tomar pela mão, vai te fortalecer, e em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, irmãos. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê esta graça, irmãos, e que a ceia do Senhor não seja um momento superficial, mas que seja um momento de bênção para nós glorificarmos o nome do nosso Deus. Glória a Deus, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos passar a ceia do Senhor. Convido ao presbítero Marcelo que vem aqui à frente comigo. Meus irmãos, eu convido vocês mais uma vez para abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, texto que foi falado na semana passada, mas é um texto muito oportuno, a partir do verso 17 até o verso 21. O 16 vai falar assim, irmãos: porque escrito está, sede santos, porque eu sou o tempo da vossa peregrinação.
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Meus amados, esse texto aqui vai nos falar do sangue do Senhor, que nos purifica, que nos dá eterna salvação, que nos dá a bênção de fazermos parte da justificação no Senhor e de sermos salvos por meio do sangue de Cristo. Nenhuma prata, nem ouro neste mundo poderia nos dar a eterna salvação que nós temos por meio de Cristo. E, meus irmãos, quando a gente vê fúteis procedimentos que os nossos pais nos legaram, tem coisas, meus irmãos, que a gente já praticou na nossa vida, que Deus vem ao nosso encontro para mudar a nossa história. Eu já contei para alguns irmãos um pouco da experiência que eu tive. Antes de ser cristão evangélico, eu fui da igreja católica. E, meus irmãos, eu já herdei muito costume da minha família, da tradição da minha família. Eu já tive o cabelo grande que não da Júlia quando tinha 2 anos, viu, Júlia? E já paguei promessa, viu? Minha Aparecida. Já fiz muitas coisas. Assim, de vela grande. Não sei se vocês já fizeram isso. Alguns já nasceram em lar evangélico, né? Mas, meus irmãos, meus pais me ensinaram coisas maravilhosas. Mas tem fúteis procedimentos de religião que Deus vem para falar: filho, eu não quero você nesse caminho. E Deus nos traz da velha vida, nos leva para uma nova. E hoje, se nós estamos na verdade, louvado seja Deus, meus irmãos. E a ceia do Senhor é um meio para que nós possamos nos fortalecer na fé. É um momento para nós lutarmos contra o pecado, contra os fúteis procedimentos e louvarmos a Deus pelo sangue. Meus irmãos, louvado seja Deus por esse sangue que nos purifica. E esse é o momento em que nós somos desafiados a cada vez abandonar mais o pecado e nos voltarmos para a presença do nosso Senhor. Meus irmãos, a ceia é um momento para que o pecado não vença, mas para que o Senhor vença na sua vida. Às vezes, como eu disse lá no culto, a carne ganha tanto espaço no nosso coração, e às vezes nós estamos aqui na ceia, e às vezes a nossa comunhão fica aqui há muito tempo. Mas fica o desafio, meus irmãos, para nós entendermos: Deus é santo, 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 santo. E diante desta bênção, que Deus me ajude a ser santo. E Ele está ajudando. E este meio de graça vem com a ceia. E que com essa ceia, meus irmãos, nós não só relembremos do que Cristo fez por nós, como foi ensinado na escola dominical, mas para que nós tenhamos a presença de Cristo e ouçamos na nossa luta: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Meus irmãos, nós vamos mais uma vez confessar os nossos pecados. Eu vou afastar um pouquinho a mesa aqui. E esse é o momento em que nós vamos passar para a ceia do Senhor. E como sempre dizemos, esta mesa não é a mesa da Igreja Presbiteriana no Brasil, mas é a mesa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se você está em plena comunhão com Deus, faz parte de uma igreja genuinamente evangélica, você está convidado a participar com alegria deste momento sublime na presença do Senhor. Vamos confessar os nossos pecados, meus irmãos, e assim darmos sequência neste momento alegre, privilegiado na presença do nosso Deus. Convido os irmãos para comporem a mesa. Pode assentar, João, pode sentar, presbítero. Vamos orar, meus irmãos, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Vamos ficar em alguns instantes em oração silenciosa. Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento que estamos diante da mesa do Senhor, colocando os nossos corações diante de Ti, arrependidos daquilo que temos pecado contra o Senhor, e que neste momento, ó Deus, ao participarmos da mesa do Senhor, possamos refletir
e ver aquilo que temos pecado contra Ti, aquilo que temos nos enganado a nós mesmos, ó Deus, e queremos, ó Pai, ter um coração transformado, um coração moldado pelo Senhor, para que os nossos atos, as nossas atitudes, ó Deus, sejam condizentes com aquilo que nós temos professado, Pai. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de poder participar da mesa do Senhor, de relembrar, ó Deus, aquilo que o Senhor deixou como ensinamento, para que pudéssemos, ó Pai, todas as vezes que fizermos isso, lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, ó Pai. Obrigado por esse privilégio de sermos resgatados da condenação eterna, Deus, para uma vida eterna, através desse sacrifício. Em nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus amados irmãos, na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo partido e dado graças, ele disse aos seus discípulos: "Isto é meu corpo, que é partido e oferecido por vós. Comei dele todos, fazei isso em memória de mim." Então, irmãos, tendo nós avaliado a nossa vida, somos convidados a participar com alegria do corpo e do sangue do Senhor. Então, convido você, assim que pegar os elementos, espere pelo seu irmão, para que possamos juntos tomar a ceia do Senhor. O irmão foi omitido dos elementos. Tá bom, irmãos. De semelhante modo, meus amados, o nosso Senhor também tomou o cálice e disse: "Este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos, fazei isso em memória de mim." Bebamos, irmãos. Vamos orar, meus amados. Vamos colocar nossa vida diante de Deus. Convido vocês a se colocar em pé para que façamos a oração final. Recebamos a bênção e ouçamos
Amém. Tríplice o pós-lute. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse momento sublime que nós temos na Tua presença, de estarmos em culto, para a glória do Senhor. Obrigado por todos os atos deste culto, tanto dos irmãos que estão presencial, quanto daqueles que estão virtualmente, ó Deus. Muito obrigado pela Tua misericórdia, por estarmos unidos no vínculo do amor do Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome por esta bênção, ó Senhor. Também queremos Te agradecer pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e fala profundamente ao nosso coração, Senhor, e que nos desafia a realmente intensificarmos o amor que temos por Ti, em meio a tantas pressões que o mundo nos oferece, ó Deus. Nos ajuda a sair de qualquer esfera da superficialidade, ó Pai, e transpormos e mostrarmos um amor que vá além das palavras. Nos ajude, ó Deus, a realmente, ó Pai, dizer ao Senhor que nós o amamos de fato e de verdade, com todo o nosso ser, com o profundo da nossa alma. E com certeza, ó Senhor, nos ajuda em meio aos nossos pecados. O Senhor nos sonda e nos conhece. A palavra nem nos chegou à língua, e o Senhor já sabe isso toda. E é por isso, ó Pai, que nós nos colocamos em submissão ao Senhor, para que cada vez o Senhor trabalhe no nosso coração e possamos lutar contra o pecado e sempre nos aproximarmos aos pés do Senhor Jesus. Nos dá essa graça, Deus. Cuida do nosso coração. O Senhor conhece todo o Teu povo, ó Deus. E se há alguém que está envolvido, emaranhado, embaraçado em pecados que tenazmente o assedia, que o Senhor possa dar força em nome de Jesus. Resgatá-lo, trabalhar em seu coração e que ele possa, Deus, Te louvar, porque o Senhor é um Deus longânimo. Que nós possamos Te louvar pela Tua longanimidade, pela Tua misericórdia que dura para sempre, por Teu maravilhoso e insone amor que está no nosso coração, Deus. Muito obrigado, porque assim como o Senhor trabalhou na vida de Pedro, muito obrigado porque a nossa vida está nas Tuas mãos. E continua, Senhor, fortalecendo o Teu povo, revestindo-o com graça, para que nós sempre tenhamos o primeiro amor no nosso coração. Fica conosco, ó Deus, recebe a nossa gratidão e a nossa adoração no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Querido povo de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas, maravilhosas consolações e comunhão do Santo Espírito de Deus, repousem sobre nós, povo de Deus aqui reunido e espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.